Você estava dizendo o seguinte, olha, eu vou estudar até passar em medicina, mas você nem vai precisar mais, porque passou já, vai fazer medicina na USP. Muito obrigado. Nossa, cara, esse vai ser o dia mais feliz da minha vida. Mas o senhor se emociona novamente? Não tem o que dizer, né? Porque... Fala pessoal, quero deixar essa entrevista sensacional com o governador Tarcísio de Freitas, onde ele vai falar sobre os projetos para o estado de São Paulo, seus planos futuros, tudo o que vai acontecer em investimento, infraestrutura, educação. Ele vai falar de diversos assuntos nesse vídeo, entrevista sensacional, bacana. E eu peço a você que assista até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você apoia o Tarcísio de Freitas, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se aqui no canal. Vamos assistir esse vídeo agora. Porque qual é a política mais importante do Estado? Para quem não tem casa, é realizar esse sonho. Para quem não tem saneamento básico, é ver a água chegando na torneira, é ver o esgoto. Né? Para quem precisa da assistência em saúde, para quem está ali com uma doença séria, para quem está com câncer, é ter o tratamento oncológico, é poder fazer um transplante, é poder fazer uma cirurgia. Né? Para quem corre risco todo dia em estradas que estão já com a sua capacidade exaurida, é uma duplicação, uma ampliação de capacidade, ou é o transporte metroviário chegando, porque para aquela pessoa que gasta, pegar a linha 6 do metrô, que é a maior obra em execução da América Latina, 18 bilhões, que vai ligar a Brasilândia a São Joaquim. É um trajeto que hoje as pessoas fazem para sair da Zona Norte e chegar no centro de São Paulo de 1h30. Com o metrô, elas vão fazer esse mesmo percurso em 27 minutos. Então isso é fazer a diferença, porque é mais tempo que a pessoa vai passar com a família. Só na cidade de São Paulo são mais de 7 bi de obras de contenção de cheia. Então a gente pode citar aí a canalização no Córrego dos Brancos, a canalização da Bacia do Morro do Oeste, a gente tem canalização no córrego do Ribeirão Perus, a gente tem a canalização do Areião, isso na Zona Norte, em Perus, a gente tem, se a gente for aqui na região metropolitana, em Franco da Rocha, tem a canalização do Eusébio, tem a dragagem e o desassoreamento do Juqueri, tem agora o desassoreamento do Rio Preto, lá em Peruíbe, nós temos aí as estruturas de piscinão que estão sendo feitas, né? O maior deles, o Jabuticabal, se pegar aquela região, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, são 4 reservatórios em construção hoje, 900 mil metros cúbicos de água ali que vai ser armazenada. Isso ajuda a resolver o problema, mas a gente sabe que o cidadão lá de Itaquaquecetuba ainda sofre porque está na várzea do Tietê. Então o programa habitacional tem que alcançar as pessoas. As pessoas ainda sofrem em Capivari porque estão na várzea do Capivari. O pessoal, né, do Jardim Pantanal vai sofrer porque está na várzea do Tietê. Então, ainda tem muita gente para ser alcançada. A gente podia citar o esforço que a Assembleia fez para discutir, por exemplo, reforma administrativa, corte de custeio, Estado mais eficiente, Estado mais digital, programas como o Prontos para o Mundo, que é o programa de intercâmbio, privatizações, desvinculação de receita. A Assembleia Legislativa é a primeira do Brasil a se debruçar sobre um tema que é o tema da longevidade, o tema da mudança demográfica, que é um tema super moderno. Então, ela tem contribuído para que o Estado se estruture para fazer políticas públicas de qualidade, se estruture do ponto de vista fiscal, que o Estado ganhe ali o seu lastro e a sua potência para fazer investimento, e não é por outro motivo que no ano de 25, o Orçamento do Estado de São Paulo traz o maior investimento de todos os tempos. Então, a gente vai ter capacidade de fazer muito investimento, isso aí traz sinergia, gera emprego, gera oportunidades, e é essa construção que foi sendo feita ao longo do tempo em função dos temas que a Assembleia não se furtou a debater. O senhor tem liderado o Estado de São Paulo com muita vontade, com força e observando os mais jovens. Neste exato momento, diversos jovens estão fora do nosso país. Estão levando a bandeira do Estado que o senhor administra com muita vontade, com muita garra, com muita fortaleza, com um time de muita liderança. Ao retornar, esses jovens terão certamente o apoio do senhor, haja vista que nós temos observado ao longo das nossas diversas coberturas pelo Parlamento Paulista, como o senhor tem tratado os jovens. E é muito bonito observar. A gente está proporcionando para uma série desses jovens uma experiência que é única.
Então, a gente está selecionando alunos do 9º ano. Eles, por meio do Saresp, a gente destaca aqueles que têm o melhor resultado no idioma para fazer o curso de idioma. O Estado está oferecendo até 70 mil bolsas para curso gratuito, para que a gente pegue aqueles que têm o maior pendor, o maior potencial e possam desenvolver essa habilidade, essa competência, que é uma habilidade fundamental, a habilidade da comunicação. E vocês conhecem isso como ninguém. Que se a gente desenvolver essa habilidade, essa competência, a competência da comunicação, a gente vai estar dando ferramenta para esses jovens vencerem. E principalmente a competência de se comunicar em outro idioma. Pelo mérito, eles são escolhidos, então eles fazem esses cursos de idiomas pagos pelo Estado e a gente seleciona os melhores que fazem esse curso para ir para o exterior. E nós embarcamos agora estudantes para ir para o Reino Unido, vamos embarcar estudantes que vão para o Canadá, irão para a Nova Zelândia, irão para os Estados Unidos, irão para a Austrália, tendo a oportunidade de não só se aprimorar no idioma, como ter contato com outra experiência, com outra cultura. E o mais bacana é que eles vão chegar aqui cheios de histórias para contar. Então eles vão estar mais aptos para o mercado de trabalho. E o bacana são as histórias, porque a gente está falando de estudante de escola pública. Aí a gente foi lá no embarque dos alunos no aeroporto. E aí, você já andou de avião? A maioria nunca andou de avião. A maioria nunca viajou para fora do estado de São Paulo. E estão tendo a oportunidade de ir para outro continente, viver outro clima, conviver com outras famílias, estar imerso em outro idioma. Então, uma experiência imersiva que com certeza vai fazer a diferença. A gente reforçou o português, reforçou a matemática para entender que o mercado quer a habilidade da comunicação e a habilidade de resolver problema. Então, a competência matemática é uma competência importante. O estado de São Paulo foi o estado que mais cresceu em influência leitora. A gente sai de 64% de estudantes que ao final do 2º ano são considerados leitores para 77%. Então, um avanço muito grande. Nós está começando a construir a base lá de baixo e apoiando os municípios que têm a responsabilidade de cuidar dos primeiros anos da educação, da primeira infância. Se tem uma coisa que é moderna em termos de desenvolvimento social e superação da pobreza, é cuidar da primeira infância. E aí, ajudar os municípios nessa tarefa de alfabetizar. Porque a gente está cuidando do jovem que vai chegar lá na frente no ensino médio, que vai entrar nas escolas do Estado, no Fundamental 2 ou no ensino médio. São Paulo tinha 9% dos seus estudantes de ensino médio no ensino profissionalizante. Agora em 25%, nós temos 30%. E nós vamos chegar em 2026 com 43%, acima dos países da OCDE. Que pegar a França, por exemplo, tem 38% dos alunos de ensino médio no ensino profissional. Nós vamos ter 43% já no ano que vem. Então, demos um salto. A gente veio com a oratória, a gente veio com a robótica, a gente veio com o empreendedorismo, com a educação financeira, justamente para dar as ferramentas para esses jovens poderem ingressar no mercado de trabalho. Porque a gente quer que o jovem vá mais longe do que o pai dele foi, vá mais longe do que a mãe dele foi. Agora, outro dia eu cumprimentei os alunos que ingressaram nas universidades paulistas via Provão Paulista, que é aquele vestibular fracionado, o vestibular que ele faz a prova no 1º ano, reserva nota, faz a prova no 2º ano, reserva nota, faz a prova no 3º ano. Isso aproxima o aluno da escola pública da universidade. E São Paulo tem as melhores universidades do Brasil. Se torna possível ingressar na universidade, a gente está reservando a nota, foi mal no ano, recupera no outro. Então, eles estão vendo, puxa, tem uma porta de entrada. E são 30 mil jovens, foram 15 mil no ano passado, 15 mil no ano retrasado, que estão ingressando na universidade, nas FATECs, na Unesp, na Unicamp, na USP. E aí, estudantes muito humildes que vão acessar, por exemplo, curso de medicina, que é um dos mais concorridos da Universidade de São Paulo. Isso vai fazer a diferença. A gente está mudando a história de uma família, a história de uma trajetória. A gente agora vai criar um centro de tecnologia no centro da cidade de São Paulo, faz parte do nosso programa de revitalização, para incubar startups que mexam com inteligência artificial, e de certa forma acelerar as startups. Então, tentar dar os caminhos aí para o empreendedorismo, para o desenvolvimento dessas competências, da pessoa que tem a competência dos jogos, da inteligência artificial, enfim. A gente está com um programa de programação nas escolas, então a gente quer o nosso jovem programando. Então, a ideia é dar ferramenta, fazer com que esses jovens possam prosperar, possam crescer, mudar as realidades. Então, nós vamos ter os alunos de ensino médio fazendo estágio em empresas, e isso é custeado pelo governo do estado. Isso vai proporcionar rendas que vão variar aí de R$600 a R$1.000 por mês para os alunos. E mais,
20 mil alunos da rede serão contratados como monitores. Eles vão auxiliar na recuperação do aprendizado. Então, bons alunos, os melhores alunos que vão atuar e ser remunerados para isso, na recuperação do aprendizado dos próprios colegas. O que a gente espera de um jovem desse? Que ele prospere, que ele brilhe, né? Ele vai com certeza ingressar na universidade por meio do Provão Paulista, e é um pouco do ambiente que a gente está construindo para proporcionar essa mudança de rumo. A gente vai ver rapidinho agora, o senhor que também utiliza bastante as redes sociais, um post do senhor. Estou ligando para te parabenizar pela essa conquista, pela vaga em medicina na Universidade de São Paulo, via Provão Paulista. E aí, feliz? Não tô nem acreditando ainda, não caiu a ficha. Não caiu a ficha, não? Você estava dizendo o seguinte, olha, eu vou estudar até passar em medicina, mas você nem vai precisar mais, porque passou já, vai fazer medicina na USP. Muito obrigado. Nossa, cara, esse vai ser o dia mais feliz da minha vida. Governador, é pulsante a vibração deles e o senhor se emociona novamente. Não tem o que dizer, né? Porque É a porta para o mundo, né? Tem muitas histórias interessantes. A gente está falando de gente humilde. A gente está falando, ano passado, quando a gente fez o primeiro Provão Paulista, um dos aprovados em medicina e foi até o primeiro colocado, era um garoto que morava com a mãe. A mãe tem uma ocupação muito humilde, batalhadora. Esse menino não tem o pai. Esse menino trabalhava durante o dia, fazia escola pública no noturno, e esse menino foi o primeiro colocado no Provão Paulista para medicina e é hoje estudante de medicina na Universidade de São Paulo. Aluno de medicina na Universidade de São Paulo e de outros cursos, né? É o pessoal que entrou na engenharia, o pessoal que entrou na história, o pessoal que entrou na odontologia, o pessoal que, enfim, são profissionais que a gente está formando, eles estão, né, conseguiram alcançar as melhores universidades, né, estão nas FATECs, estão nas universidades paulistas e estão construindo aí uma história completamente diferente. E é o que eu falo, esse exemplo vai inspirar outros. Tanto o Tarcísio de Freitas quanto o governo Tarcísio de Freitas é aprovado por mais de 70% dos paulistas, o que vai muito contramão dos outros estados do próprio país. E contramão também vão os números que o estado de São Paulo apresenta frente, a gente sabe, a crises mundiais de outros estados e também do país. Quais são as estratégias do senhor? Não vou nem perguntar para os próximos 2 anos, mas para o ano de 2025. A gente sabe que muitos projetos já estão em andamento, vão ser entregues, mas que vem muito mais por aí nessa direção certa. A gente passou 2 anos tentando construir as condições de ter um estado que tivesse capacidade, por exemplo, de investir. O estado de São Paulo chegou a investir 8 bi por ano. A gente para pensar, poxa, por que um estado tão rico, né, com tanta potência, só investe 8 bi por ano? Então, existe um exercício que precisa ser feito de arrumação, de ajuste, de contas, enfim. Então, nós aprovamos aqui uma lei que dá os contornos de um programa de transação tributária, que é o Acordo Paulista. Em 1 ano, a gente fechou 47 bilhões de reais de acordo. E isso, obviamente, garante fluxo, entrada de receita. E este ano, o orçamento foi aprovado no final do ano passado pela Assembleia, 45 bi no orçamento de investimento, então são 12 de inversão financeira, 33,5 bi para realização de fato de investimentos. Então, São Paulo na direção certa consiste nisso. Então, o que a gente tem que fazer? Vamos reduzir o custeio, vamos fazer privatizações e concessões, vamos ver com os programas de transação tributária, vamos rever benefícios tributários, vamos renegociar a dívida do Estado para que a gente tenha mais capacidade de investir e o resultado já está aí. 25 a gente tem mais capacidade para investir. E o sonho da casa própria não fica completo se você não tem escritura. Então, às vezes as pessoas com sacrifício conseguiram alcançar a casa, mas não tinham documento. Sim. E aí a gente precisa ir lá e entregar o documento. Então, 116 mil famílias realizaram um sonho, ou completaram um sonho, a partir do momento que recebem a escritura. Então, isso de fato é fazer a diferença. Quando você não usa um dom que Deus te deu, você está pecando. Então, a gente tem a obrigação de usar os dons que Deus conferiu a nós, né? E eu tenho um time que está procurando usar os dons, e quando a gente usa esses dons e consegue fazer a diferença, é fantástico. E é o que os deputados estão fazendo aqui, né? Mesmo de oposição, porque a oposição eleva o nível do debate, então permite que a construção seja mais bem feita, que a gente tenha mais consistência. O fato de você ter alguém fazendo oposição exige mais de nós também, né? Mais cuidado, enfim.
mais inteligência, mais profundidade naquilo que a gente vai propor. E muitas vezes a oposição também contribui para que aquela política pública seja melhor desenhada, eles vão pensar em alguma coisa que a gente não pensou, e isso contribui muito. Criamos a tabela SUS paulista. Quando a gente cria a tabela SUS paulista, a gente está remunerando 3, 4, 5 vezes o que o SUS remunera, aí eu começo a equilibrar o jogo. Só que para receber eu tenho que produzir, que a gente vincula o pagamento à performance, à realização de procedimentos. Então o Estado de São Paulo sai de 700 mil cirurgias eletivas ano para 1.200.000 cirurgias eletivas ano. O que isso significa? Estamos diminuindo a fila, estamos tirando a pressão do sistema de saúde, é mais gente que está conseguindo atendimento. O Estado fazia 7 mil cirurgias cardíacas, está fazendo 13 mil cirurgias cardíacas por ano. O Estado melhorou o seu atendimento oncológico, não tem ninguém na regulação estadual hoje há mais de 60 dias na fila da oncologia. Então, é muito investimento. A gente começa o governo investindo 400 milhões na abertura de leitos para oncologia. Então, de fato, é tentar fazer a diferença. Se a gente entender que quem está no poder público tem a obrigação de ser instrumento, e a gente procura passar isso para os nossos times, e a gente está tendo, e ninguém faz nada sozinho, as equipes estão trabalhando, a Assembleia está sendo parceira, porque se não fosse a Assembleia, a gente não construía nada disso. Né? Se não fosse o Judiciário ajudando, a gente não construía nada disso, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, né? Se não fosse essa harmonia, a gente não alcançaria os resultados que nós estamos alcançando. E isso, de fato, é fazer a diferença nas pessoas que estão sendo alcançadas pelas políticas públicas. E é claro, a gente nunca vai estar satisfeito, porque a gente sabe que tem mais coisa para fazer, a gente sabe que o cidadão espera mais, a gente sabe que o calo aperta, eles esperam muito do poder público, a gente também tem que se desafiar, porque no dia que você se acomodar, achar que está tudo bem, eu acho que o gestor público ele tem que ser um eterno inconformado, né? Olha, dá para melhorar mais, vamos perseguir mais, dá para ir mais longe, a gente já fez isso, mas dá para fazer aquilo. A gente sabe que o pessoal da Vila Cristina, lá em Ferraz de Vasconcelos, ainda precisa de moradia porque ainda corre risco. A gente sabe que tem gente correndo risco ainda no litoral norte, a gente sabe. Então, há muito o que fazer. E é por isso que as políticas têm que ser políticas de Estado. Não pode haver descontinuidade, né, para que realmente fazer a diferença seja uma coisa constante ao longo do tempo e São Paulo continue sendo o que é. Locomotiva, vanguarda, né? O São Paulo continue sendo esse estado líder que é, esse estado maravilhoso que é. Mobilidade urbana, a gente está fazendo, apostando muito no transporte metroferroviário. A gente lançou um programa de ferrovias de 190 bilhões de reais. E quando você lança um programa desse, né, 190 bilhões, tem muita gente que chega, são números, né? 190 bilhões, isso é conversa. 67 bi já estão contratados. Então, a gente está hoje tocando a obra da linha 6, né, a ligação Brasilândia de São Joaquim. E já que a gente está mobilizado na linha 6, a gente não vai parar aí nesse trecho. Então, vamos estender a linha 6 da Brasilândia até Velha Campinas, vamos estender de São Joaquim até o Parque da Moca. Então, vamos, né, aumentar essa linha, vamos fazer mais 4 estações na direção sudeste, mais 2 estações na direção noroeste. Hoje a gente está fazendo a obra de ligação da linha 2 até Guarulhos. Então a gente está fazendo aquela ligação Penha-Vila Prudente, está mandando super bem. E em 2026 a gente começa a escavar da Penha em direção à Dutra. Rodanel, que é um sonho de tanta gente, né? Está em obra. A obra está super aquecida, super mobilizada. Então, esse ano a gente já faz a ligação Dutra-Fernão e eu já boto o Rodanel para funcionar. Ano que vem, a gente leva da Fernão até a Bandeirantes e conclui o Rodanel. Isso aí muda a dinâmica territorial, porque com o Rodanel concluído, vão vir os entrepostos comerciais, né, vão vir outros negócios, aí vem a questão, você muda a centralidade, então você desloca também o emprego vai começar a ficar mais perto das pessoas. Então a infraestrutura tem esse poder de mudar a dinâmica dos territórios, de trazer novas oportunidades, mudar a dinâmica imobiliária. A gente vai abrir a consulta pública do Centro Administrativo de São Paulo, 4,7 bi de investimento no centro de São Paulo. E quando você traz o investimento e você leva o poder para o centro, você expulsa o crime, você torna aquele lugar mais habitável. E não adianta fazer um centro administrativo sem pensar em fazer habitação. Então a gente está vindo com as parcerias público-privadas de habitação naquela região. Então vai mudar, vai ter o nosso polo de tecnologia no centro. Então a coisa vai mudar, pega outra dinâmica, aí vem o investimento, aí vem o otimismo, aí aquele cara que não estava olhando para lá, puxa, aqui está ficando legal, vou investir aqui e tal, aí vem o emprego, aí vem o hotel, aí vem o restaurante, aí muda tudo.
Né? A gente está falando de um estado que abriga 44 milhões de brasileiros, 22% da população do Brasil, que tem um PIB hoje de 640 bilhões de dólares. O PIB da Argentina, 610. Ou seja, é a terceira maior economia da América Latina. Se fosse um país, São Paulo só ficaria atrás do Brasil, do próprio Brasil e do México. Então, se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo. Então, é um gigante. Muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão. Então, nós temos relações bilaterais importantes com vários países do mundo. E os movimentos que são feitos no mundo acabam interferindo de alguma forma aqui. A gente tem condição... Olha, são os mercados que estão sendo abertos para o agronegócio paulista, são a habilitação de frigoríficos paulistas no exterior. São Paulo tem duas grandes oportunidades, dois grandes vetores de desenvolvimento. Transição energética, economia do conhecimento. Hoje tem gente do mundo todo, nós temos aqui no estado de São Paulo 90 bi de investimento. E por que as pessoas estão procurando o estado de São Paulo? Por que estão fazendo data center aqui? Os maiores gigantes, Google, Amazon, né, CloudETQ, Scala. Por que tem tanto investimento aqui? Porque nós temos, primeiro, oferta de energia, e uma energia que está cada vez mais limpa. Pega a participação da fotovoltaica no estado de São Paulo, era zero uns anos atrás, hoje é quase 10%. Hoje a gente tem fotovoltaica até flutuante, usando espelho d'água para gerar energia. Olha a riqueza que nós temos no resíduo sólido urbano, Sim. no lixo. Olha o que a gente pode fazer de dinheiro, transformando isso em energia, economizando o transporte, descomprimindo os aterros. Então tem um mundo de oportunidades, né? Quando a gente fala nesse estado gigante, né, e a gente tem que pensar em todas as regiões, hoje eu estava me lembrando, você estava formulando a pergunta, eu estava me lembrando do primeiro título de terra que a gente entregou para assentados de movimentos de luta pela terra, que foi em Sandovalina. Entreguei um título de terra para Dona Clara em Sandovalina, esperando lá, tempão. Olha o poder que tem a regularização fundiária. Você entrega o título de propriedade, você entregou a segurança, você entregou ao mesmo tempo o acesso ao crédito. Toda vez que a gente faz a regularização fundiária num assentamento, a gente traz a agroindústria junto. Porque eu tenho que pensar o seguinte, e o emprego desse cara depois? Né? Esse cara tem que ter para quem trabalhar, ele tem que fornecer o que ele produz para alguém. Então a gente está trazendo a agroindústria para trabalhar com ele. Consequência disso, o Oeste está mudando, o investimento está chegando. Então hoje eu tenho gigantes internacionais comprando terras para trabalhar com reflorestamento, já pensando no mercado de crédito de carbono. Quando você pega, por exemplo, a alfabetização, e eu estou comemorando aqui, celebrando o ganho que nós tivemos em alfabetização no ano passado, que a gente sai de 64% de leitores para 77%, se você cruzar nos municípios, os municípios que têm melhor fluência leitora são os municípios que têm melhor desempenho no ensino médio. Aqueles que alfabetizam mais são os municípios que têm o melhor resultado depois do ensino médio e que vão ter os melhores estudantes, os mais aptos para ingressar na universidade. A gente gastava 2 dias para abrir uma empresa em São Paulo, hoje a gente gasta algumas horas. Consequência disso, você muda o ambiente de negócio, a gente teve aqui a abertura de 340 mil empresas em 2 anos. Isso significa que a gente gerou 660 mil novos postos de trabalho. A gente está falando de gerar aí 2.000 postos de trabalho por dia quase. Então, isso é muito significativo. E para você que chegou até aqui, se você quiser fazer uma renda extra, fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita que vai te ensinar como fazer na sua casa, usando apenas o seu celular, como fazer de 2 a 5 mil reais por mês. Isso é totalmente possível. Não é nada de jogo, não é nada de aposta, não. É um trabalho honesto aqui na internet, criando conteúdos, notícias aqui na internet e lucrando com esses vídeos. Ou seja, você pega vídeos da internet, cria eles, faz alguma adaptação da maneira correta e aplica aqui no YouTube e mensalmente você é pago, depois que monetizar um canal, você é pago pelo YouTube através desses anúncios que passam no meio do vídeo. Se você quiser aprender como fazer isso e gerar renda mensal para você, clica no link no primeiro comentário fixado e faça uma renda extra e viva até da internet, se assim for a sua vontade. Então clica no link e aproveita a oportunidade. Pessoal, sensacional o governador Tarcísio de Freitas.
Sempre que eu tenho a oportunidade, eu trago o conteúdo dele aqui no canal. Por quê? Porque é um governador que tem mostrado resultado no estado de São Paulo. É uma pessoa que muitos duvidaram, será que ele vai prestar um bom serviço? Será que ele tem capacidade? Aí outros diziam, não, mas ele não é nem do estado de São Paulo. Aí outros diziam, não, mas ele é do Bolsonaro. Veja só os avanços que está acontecendo no estado de São Paulo com relação à segurança pública. Agora, claro, há muito a se fazer. Como ele falou nesse vídeo, nunca estamos satisfeitos, nunca pensemos que já está bom, não. Sempre tem o que fazer, mas ele tem colocado o Estado em um avanço muito grande. Ou seja, tem crescido na infraestrutura, na segurança, na saúde. Ainda falta muito, claro. É aquela coisa, é um trabalho que nunca se acaba, né? Não existe o Estado perfeito do Brasil, não existe. Existem estados que são mais avançados do que outros. Existem estados que a tecnologia é mais avançada, segurança, saúde. Então, existe. Mas isso depende muito do gestor. Não depende do tanto de dinheiro que o estado tem, do apoio do presidente. Não. Vai depender da competência do governante que está tomando a frente do estado. Se for um populista que só sabe gastar, gasta mais do que arrecada, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui no cenário brasileiro. Gasta mais do que o que arrecada. Chama a companheirada para tomar conta dos cargos públicos. Corrupção, aquela coisa toda. Não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Não está nem aí para segurança. Faz um meia boca e vai gastar dinheiro a rolo aí com suas viagens, como ele tem gastado com a Janja, suas viagens internacionais. E infelizmente é nós que paga a mordomia desse povo. Não está nem aí para as pessoas, para a segurança das pessoas, até porque tem carro blindado, tem segurança, tem tudo à sua disposição, come do bom e do melhor. E o pagador de imposto que se vire aqui, o que ele quer? Arrecadar mais, cobrar mais imposto. Então, o que nós temos visto desse governo é um mau exemplo. Agora, quando se tem um gestor que se preocupa com as finanças, se preocupa com o pagador de imposto, se preocupa com o Estado, não está preocupado com reeleição, mas está preocupado em entregar um bom Estado, um bom resultado, está preocupado com o bem-estar das pessoas, aí entrega os resultados muito bons, como o governador de São Paulo está entregando, e eu tenho certeza, ele sendo reeleito para o estado de São Paulo, se nesses 4 anos já está do jeito que está, mais 4 anos é que vai ser muito bom mesmo para o estado. Até porque a gente percebe que o Tarcísio ele é uma pessoa simples, humilde, pessoa simples, pessoa honesta. Veja só que os cargos e os secretários que ele colocou em cada cargo são pessoas técnicas. Mas tem um político A, B, C, sim. Mas veja só a competência dos administradores que estão no governo dele. Então, é um governo que se ele não for reeleito, meu Deus do céu, é porque o povo de São Paulo não quer avançar, não quer ir para frente. Porque São Paulo tem tudo para crescer, para avançar com um bom gestor que aí está. Então, está muito claro, está muito nítido. E você pode perceber, faça uma comparação dos estados que têm governadores de direita e dos estados que têm governadores de esquerda. Perceba a diferença na segurança, saúde, infraestrutura. Faça uma comparação dos estados e veja só, compare a Bahia com Goiás, por exemplo. O estado do governador Ronaldo Caiado. Compara com relação à segurança, infraestrutura, educação e tudo mais. Compara com a Bahia. A Bahia, que tem um governador petista, é o pior estado do Brasil com relação à segurança pública, educação, infraestrutura e tudo. Veja Pernambuco. Pernambuco é uma vergonha com relação à segurança pública. Esses governadores de esquerda, parece que nem ligam ou não ligam, ou são coniventes com o erro, ou tem medo de enfrentar o erro. Alguma coisa porque é inacreditável. Agora, quando você vê um governador que tem a coragem, que coloca segurança, que vai para cima, que quer entregar resultado, tá aí a diferença. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa.
Então, muito bom esse vídeo do governador Tarcísio de Freitas. Torço para sua reeleição e quem sabe, né, ele sai candidato a presidente, mas é mais viável para ele sair a reeleição de São Paulo, porque ele tem muito a contribuir no estado de São Paulo. Gostou desse vídeo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus permitir.